Investir em fundos imobiliários é burrice ou uma estratégia inteligente? Tem muitos canais aqui no YouTube dizendo que fundos imobiliários é um atraso na nossa carteira de investimentos. Por outro lado, tem muitos canais de investidores aqui no YouTube que compartilham a sua carteira de investimentos e tem um grande peso de fundos imobiliários nela. E afinal de contas, quem é que está certo? Será que ter fundos imobiliários na sua carteira de investimentos é um bom negócio? Ou é melhor ficar um pouco longe desse tipo de investimento? No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática se vale a pena ter fundos imobiliários na sua carteira de investimentos ou se é melhor ficar longe deles e aproveitar outras alternativas do mercado financeiro. E olha só que interessante, se a gente comparar aqui a inflação, que é o índice do IPCA, com o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e com o índice das ações da Bolsa de Valores, que é o Ibov, vamos ver quem é que consegue superar a inflação durante um período curto aqui de 5 anos nesse comparativo no Investidor 10. Então aqui está selecionado o IPCA, a nossa inflação. Se a gente colocar aqui quem investe somente em renda fixa, com um rendimento básico ali do valor do CDI, da taxa do CDI, a gente vai ter um ganho em 5 anos bem significativo, teve um rendimento bem maior do que a inflação. A inflação ficou durante esse período em 34% e o CDI em 51%. Então aqui teve um sinal bem positivo quem investiu somente em renda fixa. Quem colocou aqui o Ibov, que são ações, a média ali das ações lá da Bolsa de Valores, teve um resultado não tão expressivo. Teve aqui um retorno de 18% em 5 anos e a inflação em 34%. E quem investiu no IFIX, que é a média dos fundos imobiliários no nosso mercado brasileiro, ficou com a seguinte situação, ainda ficou um pouco pior do que o Ibovespa, ficou com um retorno de 9% contra o IPCA, contra a inflação em 34%. Agora, se a gente tivesse investido na prática em uma carteira que tem um peso muito grande em fundos imobiliários e outra que tem um peso muito grande em ações, por exemplo, qual carteira será que teria o melhor rendimento e teria aproveitado mais as oportunidades da renda variável? Bora conferir. Dos fundos imobiliários e das ações, eu vou pegar os mais populares e diversificar para a gente ver qual carteira que tem um peso maior de um lado para o outro se daria um pouco melhor. Dos fundos imobiliários eu vou pegar um de logística, que é o HGLG11, um de shopping, que é o XPML11 e um da renda fixa, que é o MXRF11 durante o período de tempo. A mesma coisa eu vou fazer com ações também no mesmo período de tempo. Vou pegar aqui Banco do Brasil, Vale e VEG, que são as 3 principais ações aqui populares desse site aqui bem conhecido. E para a gente conferir durante um período de tempo uma carteira que tem somente essas ações e uma carteira que tem esses fundos imobiliários, qual investidor teria tido um melhor retorno dessas duas classes de investimentos da Bolsa de Valores. Vamos começar aqui então com os fundos imobiliários com MXRF11. Estou utilizando a média de 8 anos de investimento, iniciando com R$1.000 e todos os meses aportando ali R$100 durante todo esse período de 8 anos e reinvestindo os dividendos tanto para os fundos imobiliários quanto para as ações, lembrando que ações também pagam dividendos, tá? O resultado a gente teve o seguinte aqui com o MXRF11, se eu tivesse investido 8 anos lá atrás e aplicando todos os meses R$100, depois de 8 anos a gente vai ter uma rentabilidade, já considerando os dividendos, de 46,59% de MXRF11. Agora, o nosso segundo fundo imobiliário, que é o HGLG11, aplicando os mesmos R$1.000 e os 100 todos os meses, reinvestindo os dividendos. Olha que interessante, a gente já vai ter aqui uma rentabilidade de 86,26% de HGLG11 aqui, melhor do que o MXRF11, mas o objetivo é a gente ter uma carteira de fundos imobiliários e de ações aqui para a gente ver o comparativo. Então a gente vê que o HGLG11 aqui está bem interessante e elevando aqui a rentabilidade de uma carteira de fundo imobiliário. Agora bora para o último fundo imobiliário da nossa lista, que é o XPML11, que é o fundo imobiliário de shopping aqui. 8 anos investindo em XPML11. Lembrando aqui que o XPML11 nem tem 8 anos, tem somente 5 anos. Se a gente pegar no gráfico aqui, ó, meados de 2020 até 2025. Então durante os 5 anos a gente vai ter a rentabilidade de
24% de XPML11. Agora bora conferir quais resultados a gente teria utilizando as mesmas métricas, tendo as 3 ações que a gente viu lá do início. Será que essa carteira de ações vai estar melhor do que a de fundos imobiliários? Bora ver. Começando aqui com Banco do Brasil, que era a nossa primeira da lista, 8 anos investindo aqui em Banco do Brasil, a gente vai ter o seguinte resultado também reinvestindo os dividendos. A gente vai ter um retorno de 210% aqui em Banco do Brasil, uma rentabilidade aqui bem expressiva para esse ativo. O segundo da nossa lista da carteira de ações é Vale, que é uma mineradora aqui estatal. A gente teria aqui durante esses 8 anos uma rentabilidade de 68% de rentabilidade investindo nessa carteira contendo Vale. Bora conferir agora a VEG, que é a nossa terceira da lista. E VEG eu coloquei aqui somente 5 anos para ser justo lá com o XPML11, que só tem o seu período de vida também de 5 anos. Então 5 anos investindo aqui em VEG, a gente vai ter um retorno de 61% contendo essa ação na nossa carteira. Por fim, a gente conferiu que tendo uma carteira das ações mais populares da Bolsa de Valores se deu um pouco melhor do que os fundos imobiliários mais populares da Bolsa de Valores. Porém, o importante desse vídeo que eu queria trazer aqui para você é não pesar nem para o lado e nem para o outro. Ter fundos imobiliários, por mais que nesse comparativo se deu um pouco pior do que ações, é importante você ter na sua carteira, só que o mais importante do que isso, e o que eu vejo em muitos canais aqui do YouTube, são pessoas que têm um grande peso de fundos imobiliários na sua carteira e deixando de aproveitar grandes oportunidades em ações, em investimentos internacionais e também em criptomoedas. Tem aqui muitos canais no YouTube que eu vejo e acompanho alguns deles, que a sua carteira de investimento está com 50%, 60%, 70% da carteira somente em fundos imobiliários. As pessoas ficam muito vidradas ali no retorno dos dividendos pago mensalmente, só que além disso o importante é a gente conferir qual que é a rentabilidade real que a gente está tendo aí no histórico, fazendo um comparativo histórico desses fundos imobiliários, principalmente para quem está no processo de crescimento de patrimônio, né? Quem quer crescer o seu patrimônio para depois ter uma aposentadoria lá na frente. Ter uma carteira muito pesada em fundos imobiliários talvez não seja a melhor estratégia. Seria importante diversificar, arriscar um pouco mais com ações e também investimentos internacionais para alavancar um pouco mais os ganhos. E você tem fundos imobiliários na sua carteira? Os fundos imobiliários estão com um grande peso aí na porcentagem da sua carteira de investimento? Comenta aqui embaixo para mim.